Quantas vezes você, sem perceber, você fugiu do seu propósito por medo? Medo de falar em público, medo de falhar, medo de errar, medo de assumir compromisso, medo de não ser aceito. Quantas histórias você contou para escapar de situações que lhe causavam medo? Hoje, você tem medo de quê? Qual é o seu maior medo? Você tem medo de ser rejeitado, de não ser amado? Você tem medo da solidão? Você tem medo da morte? Você tem medo de não ter condições financeiras para sobreviver? Você tem medo de não dar conta? A sua transformação acontece a partir do momento que você muda a maneira como você se vê. Existem duas categorias de medo: o medo racional e o medo emocional. O medo racional é quando o cérebro ele funciona e se manifesta como um mecanismo de proteção. O medo emocional é quando te paralisa. O medo racional, ele está ligado à sua inteligência e à sua racionalidade. Ele que é responsável por fazer você entender que se você entrar embaixo de um caminhão, você vai se machucar. Se você pular de um prédio ou de uma ponte, você pode morrer. E esse medo, ele está ligado à sua preservação, ele traz consciência. E todo medo que traz consciência, ele precisa ser mantido. Mas o medo que eu quero te falar é um medo emocional. E ele não é constituído pela preservação, mas sim pelas memórias e experiências que você viveu no seu passado. Ele está ligado a situações que já vivenciamos e que procuramos fugir desesperadamente para não vivermos novamente. É o medo do fracasso, porque você já viu seu pai fracassando. É o medo de ser traído, porque você já viu a sua mãe sendo traída. É o medo de ter filhos, porque você não quer que seu filho passe pelas mesmas situações que você passou. Você tem medo de não conseguir educá-lo, amá-lo e protegê-lo como deve ser. E o que você precisa fazer para resolver o seu medo? Será que é coragem? Muitas pessoas falam que você precisa ter coragem para resolver os teus medos, mas será mesmo que é a coragem que você precisa ter? Tudo que eu e você vivemos até hoje fala da nossa identidade, de como a gente se vê. Eu cuido da minha saúde na mesma proporção que eu enxergo o valor que eu tenho. O medo e a identidade, eles são construídos na nossa memória e nas experiências que vivenciamos, e cada memória tem um significado que demos. Os medos que você já venceu mostram que você conseguiu vencer feridas emocionais, que você distorcia a forma como você olhava para aquela área da sua vida. O medo é o pensamento sobre quem você é, a forma como você se vê. O medo fala da sua crença de identidade. O medo fala do seu valor. O medo, ele tem uma energia tão poderosa, tanto quanto a fé, só que focada para uma direção errada. A fé, ela move montanhas, mas o medo também. A fé, ela atrai para a nossa vida coisas boas, aquilo que a gente deseja, mas o medo também atrai para a nossa vida aquilo que a gente não quer. Os dois possuem a mesma energia, mas a fé é a visão positiva de futuro. Aquilo que eu quero realizar na minha vida. É instinto, ele é natural para mim e para você. Ele fala da nossa capacidade. Isso fala da forma como você tem olhado para a sua vida. Se você tem tido medo de não dar conta, isso fala da forma como você tem olhado para a sua capacidade. Você nasceu com uma identidade, só precisa saber quem é. O seu instinto está aí, mas a sua alma está presa nas memórias do passado e do medo. A sua memória está colocando seus instintos em uma caixa preta e eles estão gritando, querendo sair e não conseguem, pois os teus olhos estão olhando para um caminho errado. E eu preciso te dizer que quem sabe a sua real identidade não precisa ter coragem. Você não precisa ter coragem.
você precisa entender o seu valor, o valor que você tem. E quando você entender o valor que você tem, tudo flui. A coragem é a mesma manifestação do medo. Lembre-se, o corajoso, ele é tão desconectado da sua essência quanto o medroso. Quando você enxergar o valor que você tem, quem você realmente é, você não terá mais medos emocionais. E quando a gente descobre isso, é transformador, porque a consciência, ela cura, ela liberta, ela gera uma energia que a gente nem imagina que a gente tem. Quando eu descubro o meu valor, eu me aceito. Eu me amo, eu me valorizo, eu me respeito. Eu sei me posicionar na minha vida. Quando eu descubro o meu valor, eu sei o tamanho que eu tenho. Quando eu descubro o meu valor, automaticamente eu me visto de uma elegância chamada amor próprio. Quando eu sei o meu valor, eu honro a minha história, eu abraço as minhas limitações, eu enfrento os meus dilemas, eu reconheço as minhas habilidades, eu tenho autonomia e eu pego nas minhas mãos as rédeas da minha vida e sigo. Eu sou a Suédia Perosso, psicóloga e hipnoterapeuta, e este é o canal Turbinando Amor Próprio. Se você gostou, compartilha, curte. Não esqueça de você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que você possa receber todos os vídeos. Um beijo e até o próximo!